Olá, bem-vindo ao canal. Vamos contar histórias. Histórias assim que não tem explicação, que simplesmente acontecem na vida da gente e não tem explicação. Só quem já passou, vivenciou coisas que estranhas, sabe exatamente do que eu tô falando. Pois é, aconteceu comigo. Certa vez eu fui fazer uma viagem para o interior, para a cidade de São João do Oriente, perto de Ipatinga, e Ipatinga, Inhapim, essas cidades lá, Caratinga, para esse lado lá, lugar quente. Então, meu pai tinha uma pensãozinha numa cidade chamada São João do Oriente. Eu ia para lá passar, eu acho que um final de semana com meu pai. Eu estava viajando com minha irmã. Era com minha irmã. Então, a minha irmã estava no banco da frente e eu estava no banco de trás. Não tinha lugar juntas. Não estávamos viajando no mesmo banco, não. Bancos separados. E aí, foi muito estranho. Porque eu viajava à noite, a gente pegou o ônibus 10 horas da noite e íamos chegar lá por volta de 5 horas da manhã. A viagem seria no período noturno à noite. E aí, eu sei que eu sentei e ao meu lado tinha um rapaz sentado, mas eu não dei nem interesse em olhar nem nada. E fui viajando. Quando deu um dado momento, né, lá para as 11h30, meia-noite, eu não lembro. Eu fiquei muito sonolenta. E a minha sensação é de que eu caí no sono e acordei. Só que quando eu acordei e que eu olhei para o rapaz, era um rapaz maravilhoso, um rapaz dos meus sonhos, um rapaz com quem eu sonhava. Eu acho que mulher tem disso, né? Às vezes idealiza tanto entre aspas, o príncipe encantado, que começa a idealizar e sonha com esse príncipe. Sonha com o homem que é o príncipe encantado. Eu tinha disso. Eu não sei se isso é normal, se as mulheres sonham, se todas sonham com um homem que é o homem dos sonhos dela, um príncipe encantado, e idealiza ele. Isso aconteceu comigo. Eu tinha esse homem que eu sonhava com ele. Ele tinha até nome, quer dizer, nome não, era um apelido. Ele chamava Bara. Eu o chamava de Bara. E aí, eu acordei. E quando eu olhei, era ele, o Bara que estava sentado comigo. E ele era fisicamente alto, 1,90 m, um homem forte, bonito, do cabelo loiro, sabe? Um cabelo cheio, loiro, pinchado para trás. E era um homem assim dos traços finos, uns traços. Ele era perfeito. Era um homem muito bonito. E um homem grande, era um homem alto, de 1,90 m, né? As pernas compridas, um homem forte, porte atlético. Esse era um homem, esse era o Bara. E quando eu despertei, que eu olhei para o meu lado, ele estava sentado. Do meu lado era ele. E eu olhei para ele assim com aqueles olhos apaixonada. E ele me retribuiu com um olhar apaixonado. E eu fiquei olhando, assim, gente, eu não tô acreditando, ele que tá aqui. E eu viajei o resto da noite, olhando para ele e assim, como se fosse um sonho. Era ele que estava lá. E fiquei olhando, né, para ele assim, até um momento em que o rapaz real que estava sentado lá do lado virou para mim e falou assim: "Por que você tá olhando para mim desse jeito?" Mas eu não estava vendo ele, eu estava vendo outro homem, eu estava vendo o Bara. E eu, o quê? Aí ele virou pra mim e disse: "Você tá olhando pra mim de jeito estranho? Por que você tá olhando assim pra mim?" Mas é a coisa mais estranha do mundo que eu tava escutando a voz do cara que estava sentado lá.
mas não era ele que eu estava vendo. Eu estava vendo uma outra pessoa que sorria para mim, e sorria para mim assim, e que eu olhava e estava, sabe, eu estava envolvida, estava numa situação mágica, que eu não via aquele pessoa que falava, por que você está olhando assim para mim? Não era ele que eu estava vendo. Eu estava vendo, sabe, uma outra pessoa, um homem que era o homem dos meus sonhos. E eu tô, não, não é nada, não é nada. Eu respondia para ele, não, não é nada, não é nada, porque não era ele que eu tava vendo outra pessoa lá. Olha que coisa mais esquisita. E isso foi a noite toda, horas, que eu não, ele não falou nada. O cara que eu tava vendo, o Bara que eu via, não me respondeu, não falou nada, apenas sorria para mim e olhava para mim com olhos de paixão, olhos de amor e eu ficava apaixonada só com o olhar dele. Não precisava falar nada, não precisava dizer uma palavra sequer. Só o olhar dele já me preenchia e me deixava completa. E isso foi assim durante horas. Quando começou a amanhecer o dia, quando começou a amanhecer o dia, a gente estava entrando na rodoviária de Ipatinga. Estava chegando na rodoviária de Ipatinga, eu desviei o olhar para o olhar que estava chegando na rodoviária de Ipatinga e olhei assim para a rodoviária de Ipatinga. Quando eu volto o olhar, o homem tinha desaparecido, não estava lá mais. Quem estava lá era o homem que estava sentado realmente lá. Um homem moreno, pequenininho, baixinho, esquisitinho. E eu olhei, ainda procurei assim, eu assim, gente, que estranho. E aí chegamos na rodoviária e eu fiquei assim, sabe, meio que perdida, gente, o que aconteceu? O que foi? O que é isso que aconteceu? E eu fiquei meio perdida na situação e fiquei por alguns minutos sentada no banco, parada, sem entender, querendo assimilar o que aconteceu. Nesse momento, o cara que estava sentado do meu lado levantou aquele homem pequeno, miúdo, cabelo preto, um homem miudinho, esquisito. Ah, dá licença, não pôs não. Eu encolhi as pernas, ele pegou as bolsas em cima, levantou e saiu. E eu fiquei olhando, um pequenininho, baixinho. E eu falei assim, gente, o que aconteceu? Cadê o Bara? E aí eu caí na real. Falei assim, gente, o que aconteceu? Eu não entendi nada. Mas eu passei a noite, viajei durante horas à noite com essa figura do meu lado. E ele não falava nada, ele só sorria, mas não precisava falar. A troca de. Não precisava de palavras. A troca de comunicação era uma outra coisa que se completava sem precisar dizer uma palavra sequer. Então, assim, foi uma experiência única na minha vida que eu nunca esqueci. Foi maravilhoso. Eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu algo naquela noite e foi algo misterioso. Se você já viveu alguma coisa parecida, comente aqui. Se você gostou desse assunto, é estranho. Mas se você gostou, se inscreva no canal, vem fazer parte do nosso grupo, me conte a sua história. Eu quero saber. Já aconteceu coisas estranhas assim? Vem fazer parte do grupo, vem!